Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Estou aqui com o grande amigo prefeito Edson Vilela, prefeito de Carmo do Cajuru. Bom, viu, Edson? Bom você ter atendido aí o nosso convite para a gente bater uma entrevista bate-papo, né? Então, deixa eu ver se meu negocinho tá ligado, tá? Então é tranquilo, é só bate-papo. Você também domina tranquilamente a arte da oratória, né, Edson? É, Geraldo. Ô Edson, como é que tá lá a Carmo do Cajuru? Geraldo, tudo bem. Primeiro eu quero te pedir desculpas aí também a quem te acompanha pelo atraso. Teve um atrasinho, né? Que eu estava numa reunião na comunidade de Estiva, resolvendo questões de escola também, junto com a nossa secretária de Educação. E, inclusive, ainda falei com eles, gente, eu tenho um compromisso em Divinópolis às 19 horas, mas quando a gente reúne comunidade, é verdade, é uma coisa prazerosa para a gente. Eu tenho o prazer, né, de estar junto com a comunidade e estar discutindo os problemas. Então, aí a gente pede desculpas aí por esse atraso. Mas de minha parte, é desculpado. Mas Carmo do Cajuru está indo bem, está desenvolvendo. Nós estamos trabalhando em vários segmentos aí de desenvolvimento econômico, de crescimento dentro do nosso município. Hoje nós estamos na situação hoje de importação de mão de obra, tá certo? Carmo do Cajuru hoje não trabalha quem não quer, né? E eu vejo que não existe um programa social maior do que gerar empregos. Esse é o maior programa social que existe, é gerar empregos. E a gente tem feito isso aí, né, com muita cautela, para não acontecer problemas de descontroles, né, que seja pela parte de o poder público não dar conta de acompanhar na educação, não dar conta de acompanhar na saúde, quando você tem um boom de empregos e a infraestrutura não dá conta de estar acompanhando, né? Então a gente tem policiado bastante isso aí, né, tem tomado muito cuidado com esse desenvolvimento. Nós estamos aí na Agência de Desenvolvimento Novo Oeste, né, que foi criado recentemente. Eu estava vendo. O Léo Gabriel é o nosso primeiro presidente. Né, a gente tem até que chamar o Léo Gabriel para a gente bater um papo. É importante, é muito importante. Hoje eu já assumi a presidência da ANVI, né, estou na presidência da ANVI, e como a Agência de Desenvolvimento ela nasceu, ela não tem uma sede. Então nós já aprovou-se lá junto com os prefeitos que participaram quando eu fui eleito, né, presidente esse ano, já de fazer uma parceria, fazer um convênio junto com o termo de cooperação técnica, né, entre a ANVI e a Agência de Desenvolvimento. Então, a sede da Agência de Desenvolvimento nosso, do Novo Oeste, ela será na sede da ANVI, tá certo? Então, nós vamos você assumiu hoje a presidência da ANVI? Não, eu assumi tem um mês. Tem um mês já? Tem um mês que eu já assumi a presidência da ANVI. Quem era o Teco, né? Era o Teco. Era o Teco. O Teco era o presidente, o prefeito de Itapecerica. Então, agora eu assumi e vamos estar desenvolvendo ações, né, para o desenvolvimento da nossa região. Uma das coisas, Geraldo, que eu tenho sempre trabalhado e falado, a gente tem que desenvolver a nossa região, tá certo? A gente vê o quanto que o Triângulo é pujante, quanto que o sul de Minas é pujante, a região do Noroeste agora está ficando pujante, você entendeu como? Uhum. Então, por que nós não podemos esquecer? Nós estamos numa região central. A gente vê que o colar metropolitano de Belo Horizonte já está sufocado, tá certo? Então nós temos que realmente, a bola da vez da nossa região centro-oeste, da gente estar trabalhando nisso, trabalhar esse eixo rodoviário da MG 050, o desenvolvimento de novas empresas vai acontecer, no eixo da 050, tá certo? Então nós precisamos de trabalhar isso. E ter a participação de todos os municípios, de Divinópolis, de Carmo do Cajuru, de São Gonçalo, de Itapecerica, e nós vamos pegando todos esses municípios aqui do entorno, né, para que a gente traga realmente desenvolvimento, gere emprego e a gente cresça com isso, né, a renda familiar. Edson, algumas empresas, instalaram assim que eu digo recentemente, dentro de um contexto, né, de tempo, né, como tempo e espaço, recentemente algumas empresas foram lá para Cajuru, né? Recentemente eu digo no futuro mais próximo, né? Não lá atrás, né? E Cajuru tem chamado bastante empresas. Você está hoje com uma Secretaria de Desenvolvimento bastante atuante, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente tem feito e trabalhado já dentro dessas duas gestões seguidas, né, desde 2017, porque a gente não consegue fazer um trabalho
e querer colher o resultado desse trabalho da noite para o dia. Não existe isso, tá certo? Então, a gente tem algo estruturante primeiro. Então, desde 2017, 2018, nós mudamos a nossa legislação municipal, não só para trabalhar com concessões, com parcerias público-privadas, criar os parques empresariais mistos, marcos regulatórios. O que o investidor quer hoje? Ele quer segurança jurídica. Ele quer ter marco regulatório, ele quer ter segurança jurídica quando ele empreender no município. Ele não pode chegar no município de qualquer maneira e ele não ter a sua segurança jurídica do que ele precisar. Não é você pegar assim, não, vamos isentar tudo. Não é questão de isentar. Os impostos dos municípios, eles são muito ínfimos, são muito pequenos em relação, tá certo, ao que o empresário paga para o Estado ou que paga para a União, da sua contribuição, né, dentro dos impostos. Então, o que a gente tem que oferecer, né, para esse empresário que vem para cá? Nós temos aqui, por exemplo, Divinópolis. Nós temos o centro universitário aqui, nós temos universidades aqui que vai oferecer mão de obra qualificada. Quer dizer, isso é importante, é a parceria com o meio acadêmico, né, isso é um dos pontos. Outro ponto é dentro da própria segurança jurídica que a gente está falando. Não é você pensar, não, nós temos que doar terreno para a empresa. Não existe isso mais. Já há muitos anos, o prefeito que fala em doar terreno para a indústria, ele está cometendo crime de responsabilidade, porque não existe isso mais. Tá certo? Então, ele quer ter aquelas condições, ele tem que saber que vai ter um bom acesso, ele tem que saber que vai ter energia, que é um dos problemas sérios que o Estado de Minas enfrenta hoje, que é a questão energética, tá certo? Inclusive, eu estive na CEMIG na sexta-feira passada, conversando com a diretora responsável para atender, né, os municípios no estado de Minas Gerais, porque com o que nós já temos de previsão de investimento de empresas dentro do município de Carmo-Cajuru, nós vamos precisar em torno de 7 a 8 megas de energia no distrito de São José dos Salgados. Então, e hoje como é que está? Não tem condição. Não tem, né? Não tem condição. Eu sei que aqui na nossa região, tá certo, já é conhecimento da área de técnica da CEMIG e da vontade política, vamos falar dessa forma, que nós teremos uma subestação aqui de 15 megas, mas o que nós estamos trabalhando com outras empresas já é para a gente passar um relatório para a CEMIG, porque 15 talvez vai ser pouco, talvez vai ter que ser uma subestação de 25 megas, tá certo? Hoje, para você ter uma ideia, já está em construção dessa subestação aqui do Porto Velho, tá certo? Que vai para Cajuru, 2 megas. Esses 2 megas que estão indo para lá, mal vai dar, tá certo? Para suprir a demanda que já é reprimida hoje. Mas Cajuru não tem subestação? Ou tem? Não tem. Não tem. Cajuru não tem subestação. A subestação mais próxima nós temos é aquela de São Gonçalo, né? E essa aqui do Porto Velho. Mas estão querendo que faça uma subestação em... Isso, vai ser feita uma subestação em Carmo do Cajuru, não tem o local certo ainda, até final de 2024. Tudo bem que isso aí já nos ajuda a atender e tal. O que nós tivemos de contato por último agora, tá certo, é com a Salvete. Salvete é uma empresa de São Paulo, não é a Salvete que vem para cá, mas é do grupo Salvete, tá certo? Que uma das coisas que o Brasil, o Geraldo, está dependendo, por exemplo, na época da pandemia, faltou medicamento. Você sabe por quê? Porque os insumos, tá certo? Os princípios ativos, base de medicamento, são importados da China, da Índia, Tailândia. Então, o Brasil fica refém da importação desses princípios ativos, desses insumos. Uhum. Então, nós vamos construir aí, dando tudo certo, com investimento, dentro do município de Carmo-Cajuru, a primeira base de produção, tá certo, dos princípios ativos para uma empresa, para uma indústria farmacêutica produzir antibiótico. Você entendeu? Então, a indústria farmacêutica brasileira terá como base de fornecimento desses insumos uma empresa que será instalada no município de Carmo-Cajuru, que nós estamos arrematando e fechando o negócio. Você entendeu como? Entendi. Então, é uma indústria farmacoquímica,
Fala desse jeito. Tem quanto? Ela Então, já está instalada não, lá? não está instalado, não. Qual? Mas tem um... Inclusive, eu já levei eles na UFSJ, o Dr. Paulo Grangeiro nos atendeu muito bem, eles visitaram todos os laboratórios, tá certo, da UFSJ. Por que eu falo isso? Porque a gente tem que casar o meio acadêmico, a universidade, com a vontade política, com o desejo de investimento do empresário. Quando você junta esse tripézinho aí, você consegue transformar a região, entendeu? Então é desse jeito que nós estamos trabalhando. Quando você fala da questão das universidades, da questão das universidades aqui instaladas em Divinópolis, é interessante que ontem eu estive lá na Universidade Federal do São João del Rei, o campus do Arindu, né? Uhum. E lá a gente foi informado, até por alguns alunos, né, e pela própria diretora, que a Farmax ela absorve uma grande parte dos alunos do curso de bioquímica, do curso de farmácia, né? Então nós temos uma mão de obra aqui pertinho. E às vezes não é tão utilizada, né? É por isso que quando eu batalhei para trazer uma indústria do Paraná que chama MRJ Pharma, que já está com um projeto deles aprovado na Prefeitura de Cajuru, já está aprovado na Vigilância Sanitária do Estado para a construção de um galpão de 11 mil metros quadrados, tá certo? Que é a MRJ Pharma. Quem tem filho pequeno em casa conhece um medicamento chamado Colic Calm, vai ser produzido em Cajuru. É mesmo? É para exportação, para mercado interno e para exportação. Foi a primeira indústria que eu trouxe aqui para cá, que já está com toda a documentação arrumada, já vão iniciar a construção, tá certo? Para que a gente comece a pensar na nossa região como um polo de empresas num outro patamar, num outro nível, que vai pegar a nossa mão de obra das nossas universidades que nós temos aqui no entorno. Tá certo? Eu acho que isso é muito importante. Isso transforma a realidade. Eu, quando estava trazendo, eu costumo falar isso, sabe, Geraldo, até numa forma quase que de brincadeira. Quando eu estava trazendo essa empresa, eu estive com o Zema lá em 2 anos atrás, no mês de fevereiro. Eu estive com ele lá no Palácio Tiradentes. Eu falei assim, governador, eu estou trazendo uma indústria farmacêutica para a nossa região centro-oeste, para Cajuru. Só que é o seguinte... Você comunicou a ele, né? Comuniquei. Só que eu peguei e falei assim, não deixe o seu... Assim, eu até pedi depois desculpa para o pessoal do Invest Minas, que é o INDE, né? Não deixe o seu pessoal técnico do INDE avacalhar meu negócio, que é um negócio para Minas Gerais. Ainda falei que nem vou te falar o nome da empresa. A hora que eu bater o martelo com eles, que tiver batido, eu vou marcar uma reunião aqui com o CEO da empresa, com a diretoria da empresa, e você vai conhecer as empresas. Aí ele anotou, e eu acho que ele achou estranho, né, a forma atrevida que um prefeito de uma cidadezinha desse tamanhozinho fala com o governador, né, como se estivesse desconfiando, mas porque a gente sabe que em Minas Gerais, os polos que a gente tem de indústria farmacêutica, ou é no sul de Minas, ou se não, Montes Claros. Então, às vezes, por uma questão estratégica, o Estado pensar assim, não, vamos continuar mantendo os 2 polos só farmacêuticos, não vão deixar isso para ir para Cajuru. Então, eu fiquei com medo, pelo sim, pelo não, né? Não, eu fiz isso. E aí depois eu até pedi, em setembro desse mesmo ano, em setembro eu levei o CEO da empresa, da MRJ, já tinha fechado os negócios todos, levei, o governador nos atendeu, foi aí mais que ficou de uma sabendo. hora, aí que ficou sabendo qual que era a empresa, a empresa se apresentou. Bem mineirinho, né? Bem mineirinho, né? E aí nessa hora eu pedi desculpa, tá certo, para o governador, Romeu Zema, eu sei que, desculpa, mas eu tinha que fechar o negócio primeiro. É para Minas Gerais? Mas é para Cajuru. Entendeu? Então, essa outra empresa agora que está vindo, do grupo, né, que eu falei agora, a planta deles é o segundo maior laboratório de saúde veterinária do país, tá certo? Mas eles não vão fazer isso aqui. O que eles vão fazer é uma planta para a produção do princípio ativo dos insumos de antibiótico. Vão começar por isso, para fornecer para todas as indústrias farmacêuticas brasileiras.
para que a gente não Essa empresa, pode falar o nome? Essa empresa é do Grupo Salvetti. Ah, do Salvetti, é do Grupo Salvetti, tá certo? Então eles vão implantar, eu já soltei isso aí na rede social também, já essa aí você não escondeu do governador, não. Não, essa aí eu não escondi, não. A gente tem tentado conversar por essa questão, eu sei que o governador está passando, tá certo? Dessa questão da infraestrutura nossa, tá certo? Infelizmente, nós não tivemos investimento em linhas de transmissão há alguns anos atrás, aqui no nosso estado de Minas Gerais. Agora é correr atrás do prejuízo, tá certo? Nós estamos correndo atrás do prejuízo, por quê? Porque nós precisamos de fazer o desenvolvimento econômico acontecer. Acontecer o desenvolvimento econômico com crescimento controlado, a gente gera emprego, mais gente dentro das famílias trabalhando, tá certo? Tanto é que nós vamos precisar de abrir mais creches, porque às vezes tem situações aí que uma mãe não trabalha porque está com uma criança pequena em casa, então nós temos que abrir mais creches. Isso aí vai ser um processo natural de sustentabilidade para que tenha mais pessoas dentro de uma família trabalhando. Se você tiver lá 3 pessoas numa família, 4 pessoas numa condição de trabalho, olha o quanto que vai aumentar a renda da família. E se aumenta a renda da família, ele pode fazer um espaço gourmet, ele pode trocar o carro, pode comprar uma moto, e pode movimenta a economia, o comércio movimenta, o prestador de serviço movimenta, você entendeu? O Edson, desculpa te interromper, já interrompendo. Aqui, uma das características de Carmo do Cajuru é a questão de ser ser um polo moveleiro. Ele continua sendo um polo moveleiro, mas está diversificando mais, né? Né? Mas tem as grandes empresas estão lá e tem uma comparação com porque tem o bar, Belo né? Horizonte também é um Belo polo, Horizonte é um polo pulverizado, mas é um polo. E o bar também o segmento ele deu uma parada no segmento de móveis. Aqui, ó, na época da pandemia, a indústria moveleira de Cajuru nunca vendeu tanto na vida, na época da pandemia. Mas por que isso aconteceu? Todo mundo ficou assim, não, eu não vou viajar mais, não pode viajar, não posso locomover. Pessoa dentro de casa, o que vai fazer? Vai ter que pensar em reformar, vamos trocar os móveis. Uhum. E foi fazendo isso desse jeito. Então vendeu-se muito, tá certo? Eu sei que já esfriou um pouco o mercado, tá? Já tem reflexos aí do mercado ter esfriado. Eu espero que não venha a trazer prejuízo para as famílias, tá certo? Que comece aí desemprego. A gente não quer isso. A gente não pode pensar nisso acontecer. A gente tem que torcer e fazer da nossa parte, cada um, para que a economia continue girando, porque senão fica num ostracismo e num perigo muito grande das conquistas que já se teve, né, com o desenvolvimento que a gente vê e quanto que mudou. Se você olhar em Cajuru, o terceiro setor, prestadores de serviço, cabeleireiros, advogados, comércios pequenos, muitos foram abertos. E a gente quer que isso continue funcionando, né, que seja através do MEI, que seja uma empresa maior, tudo isso é giro da economia, né? E a gente não pode torcer para que as coisas aconteçam de forma errada. Eu sinto o crescimento de Cajuru, assim, desde que nós chegamos aqui, eu cheguei aqui há 26 anos atrás, né? E hoje, o quanto que fisicamente, assim, territorialmente, de construção, Cajuru cresceu, né? A gente tem um amigo lá, que tem uma casa lá na barragem, lá até onde o condomínio do Fernando Malta, que passa por dentro ali da... Acho que é a Quinta da Rose, não sei como é que é o nome daquele lugar. Não, ali você vai para o Retiro do Lago. Que por ali. Aí você passa pela cidade, ali naquela rua principal toda ali, né? Ali demora a passar. Quando a gente volta, então é mais longo ainda. Não acaba de cruzar Cajuru e a gente volta e tem crescido. Mas aquele setor também da questão dos móveis, né, que é perto da Líder, foi construído até um pavilhão lá, ainda continua um pavilhão de... Um pavilhão hoje, para você ter uma ideia, parte dele foi alugado para a prefeitura para a indústria mineira de Celantes. Outra empresa de São Paulo, que veio para cá, que está com problema de energia elétrica, que eu estou já dando conta de resolver, mas é
foi alugado uma parte ainda está disponível, tá certo? Justamente para trazer a empresa até eles construírem, prazo de 1 ano e 6 meses, até eles construírem o galpão deles, que vai ser lá na MG 050, tá certo? Ali em São José dos Salgados. Então ali nesse trecho aqui do Gafanhoto, até para frente um pouco de São José dos Salgados, já tem um plano de desenvolvimento econômico muito forte e muito pesado por ali, tá certo? Nós estamos trabalhando isso, e tem outra empresa também que vem do Espírito Santo. Então nós estamos, né, nessa luta aí eu tenho 1 ano e meio só de mandato, né, que eu já fui reeleito, então eu tenho 1 ano e meio de mandato e eu quero deixar as coisas organizadas, arrumadas, tá certo? E Cajuru diferente. Só para você ter uma ideia, uma população que a gente tinha lá no censo de 2010, certo? Foi o último, né? Foi o último. Agora é a projeção, né? Não, até está pensando agora, né? Cajuru já tem um crescimento certo nesse período de 20% populacional. Então, quer dizer, e nós temos aí, estou na vice-presidência da AMM também, né? Na 4ª vice-presidência, e a gente sabe o quanto que, às vezes, o Tribunal da União, Tribunal de Contas da União, quis utilizar o censo que ainda não está fechado. Nós tivemos mais de 80 municípios, 10% dos municípios do estado de Minas Gerais tiveram decréscimo populacional. Cajuru e Nova Serrana, eles crescem muito, né? Então o que a gente tem que fazer? Eu cuido do meu município, que é Carmo Cajuru, mas eu me preocupo com a região. A gente tem que ver que a gente não pode ser um membro isolado dentro de uma estrutura regional. A gente tem que trabalhar a estrutura regional para que todos cresçam, que todos tenham desenvolvimento, que as famílias fiquem bem, você entendeu? É por aí que eu acho que a gente tem que... Porque um crescendo, um município colabora com o outro, né? Colabora com o outro, assim vai. E a cadeia produtiva gira na região, né? Exatamente. Edson, e essa questão agora que está, essa questão de violência, você teve até agora, recentemente, a gente fez uma matéria de guarda, de segurança, né? Guarda municipal, não, serviço, Cajuru não tem guarda municipal, né? Mas vocês contrataram lá segurança para atuar nas escolas, né? Como é que está isso lá? Nós já temos uma licitação que são os seguranças dos nossos eventos, tá certo? Então nós aproveitamos a mesma licitação e fizemos a contratação desses agentes de segurança colocando dentro das nossas escolas, tá certo? Não é segurança armada, mas uma das coisas que nós estamos fazendo, por exemplo, nas reformas das nossas escolas, nós já estamos trabalhando para separar o movimento do dia a dia de dentro da escola da secretaria da escola. Então, a Escola Nossa Senhora do Carmo, a secretaria já está separada do corredor principal, com 2 portões, entendeu? Isso faz parte já de um projeto nosso que já está acontecendo de reforma. Não é por esses eventos que aconteceram com fake news ou sem fake news. Infelizmente, o que aconteceu em Blumenau, ninguém deseja, ninguém quer ver isso acontecer em lugar nenhum, né? Mas você vê assim, a escola Francisco Malaquias Cláudio já tem desse jeito, a escola de São José dos Salgados, que foi 100% reformada, também já tem essa separação da secretaria. E uma das coisas que a gente tem que ver, que pai, mãe, parente de menino que está dentro da escola, passou os meninos para dentro da escola, fecha a escola. Coloca pode ficar de porta aberta, não. Coloca o interfone lá do lado de fora, você entendeu como? Isso são medidas de segurança que você vai somando e vai resolvendo. Nós temos, por exemplo, vídeo monitoramento nas escolas, que já é integrado dentro de um sistema nosso da cidade de PPP, de cidade inteligente. Então, quer dizer, a gente tem as imagens 24 horas. Já existe isso nas escolas, né? Já existe, não é a coisa que nós estamos colocando agora. Já existe. Então, tudo isso vem a colaborar, né, com a segurança dentro do nosso município. E nós fizemos aí, é claro que essa estrutura de segurança é caro para manter isso. Agora, não se pode comparar um município maior, igual, por exemplo, Divinópolis com Cajuru, porque uma realidade nossa, ela é um tamanho. Aqui é outra realidade diferente. Mesmo sabendo que aqui tem mais receita, que tem mais recurso financeiro, mas as realidades, elas são diferentes, né?
Você não consegue transformar tudo da noite para o dia, como eu disse aqui. Então, isso aí são passos, são medidas administrativas, são medidas planejadas que você vai fazendo dentro de um município para que ele fique redondo, para que ele funcione bem. Eu acho que essa questão de segurança, que muito bem assim implantado lá em Carmo do Cajuru, de separar a secretaria, né, do acesso, ter dois portões, né? Você tem um portão para ter acesso à secretaria e outro portão exclusivo para os alunos e professores. Aqui em Divinópolis, quando meus filhos estudaram na São Francisco de Assis, também era assim, um portão ficava fechado, tá? Você tinha acesso à secretaria e a outra área, você não passava pela outra área não, exceto se você passasse pela secretaria, embora não tivesse portão, né? Mas acho que agora é importante essa metodologia que vocês estão utilizando, e ela não tem que ficar aberta. Lá também não ficava aberta, você tinha que tocar a campainha para poder eles verem o que é, né? Então isso é importante, né? E sabe uma outra coisa que nós estamos fazendo agora também? Nós temos os nossos prédios públicos todos, tanto na área de saúde, administração, escola, tudo interligado com fibra ótica, porque nós temos o link dedicado do município e a fibra ótica é própria do município, tá certo? Então nós temos isso. Então nós vamos colocar um sistema de alarme que, se tiver uma intercorrência, algum problema, alguma coisa assim, aciona. É só acionar, né? Ali já tá resolvido, entendeu? Hoje, se você olhar, por exemplo, não é a segurança da escola, mas seria a segurança do município. Hoje, com as nossas câmeras que nós temos aí, e vai implantar mais 6 agora, câmeras de alta resolução, hoje nós temos implantado aí a plataforma Hélios da Polícia Militar. Se entrar um veículo, hoje não chega um veículo em Cajuru, no centro de Cajuru, se for um veículo que tem um apontamento aí de que foi roubado em algum lugar, tá certo? Ele não chega no centro de Cajuru, não. Não dá conta. Se ele chegar... Naquelas entradas, aqueles portais, vocês colocaram? Não só no portal. Nós temos outras câmeras esparramadas e as próximas que nós vamos colocar, nós não vamos nem falar onde vai ficar, por uma questão de segurança também, tá certo? Então, se você tiver um veículo que entrou roubado na hora, imediatamente sai a comunicação no smartphone do policial que está na viatura policial. Mais próximo, né? Exatamente. Você entendeu? Que é a plataforma do programa Hélios, que eu quero até estar agradecendo aqui o coronel Emerson, tá certo? Ele teve aqui dando entrevista, Emerson Lino, né? Exatamente. O Erlano também, muito solícito com a gente. Então, estas ações, tá certo? Elas ajudam. Nós conseguimos agora, com a devolução de recursos da Câmara Municipal, no final do ano passado, para o Poder Executivo, nesse devolução de recursos, né, que às vezes acontece todo ano, nós conseguimos nessa devolução comprar uma L200 para a Polícia Militar, bom, né? Tá certo, que já está sendo plotada para a patrulha rural, específica nossa ali. Entendeu? Então, quer dizer, você vai somando muitas ações, várias ações, aí para você aumentar a sensação de segurança. Não significa que a gente vai conseguir resolver tudo. Você sabe que não consegue. Não consegue. Não existe, sempre vai existir. Um fulano matou o outro ali, você entendeu como? A gente nunca vai conseguir. Você tem destacamento da Polícia Militar lá, né? Tem destacamento da Polícia Militar lá, com 21 homens. Chama de destacamento mesmo, né? Destacamento, né? O Edson, você sempre foi atuante, né? Você foi presidente do SAMU, né? Do Conselho CISURG, foi lá do CISVI, né? Agora está na vice-presidência da AMM e assumi agora está na Anvia. A Anvia é a Associação Mineira do Vale do Taquecerica, do município do Vale do Taquecerica. Associação de Municípios do Vale do Taquecerica, né? Exatamente, E que congrega quantos municípios? São 7, né? Nós estamos com 11. 11? 11. Eu quero ver se eu passo isso aí no meu mandato, pelo menos para uns 16, para a gente ter uma estrutura legal, interessante. Já tem alguns prefeitos que nós já conversamos para ver se retorna, já pertenceram à ANVI, mas eles saíram. E estou na vice-presidência agora também da Associação Brasileira de Municípios. Tá certo? Na área de cidades interessadas. Não, a Associação Brasileira, ABM. Associação Brasileira de Municípios. Exatamente,
Mas para a aqui gente desenvolver algum trabalho a nível nacional, entendeu? Uhum. Eu tenho defendido muito, Geraldo, que reforma tributária já é meu terceiro mandato de prefeito. Desde quando eu fui prefeito em 2001, eu escuto falar em reforma tributária, enquanto não fizer uma revisão do Pacto Federativo, porque os problemas eles acontecem nos municípios brasileiros, tá certo? Então precisa de fazer uma revisão, porque se nós estamos aí com 16, 17% do bolo tributário, passa isso para 20%, se passar vai resolver a vida dos municípios brasileiros, enquanto continua discutindo. Mas tem município que só vive do fundo fundo de participação. Fundo de participação, né? Não é, o problema que eu acho também é isso aqui, dando pitaco nessas questões, é que existem municípios demais que não são efetivamente produtivos, que não vivem do fundo de participação. E aí divide o bolo, sabe, de uma forma que não é igualitária, né? Porque o município que não produz nada e acaba recebendo, né? Mas o que vai... Daqui a 2024 termina o seu mandato, né? Agora vamos falar de política, né? O que o Edson Vilela vai fazer? Vai tentar emplacar um substituto lá? Isso aí nós vamos trabalhar, tá certo? Pode ter certeza, porque eu não posso simplesmente... o fato da gente ter conseguido fazer uma gestão, estar conseguindo fazer uma gestão que traz resultados, que traz resultados, tá certo? Eu não posso virar as costas para Cajuru. Eu não tenho esse direito mais. Seria muito cômodo para mim afastar do processo eleitoral, tá certo? E deixar a coisa acontecer. Entendeu como? Mas eu acho que a minha responsabilidade hoje impele que eu tenha uma pessoa que tenha um perfil que dá para trabalhar e ter que colocar a mão no fogo e falar assim, não, que eu vou estar ajudando, não quero mandar em ninguém, eu não quero isso para mim, você entendeu? Não quer ser eminência parda, não, eu não quero arranjar não quero pau mandato, você entendeu? Eu não quero isso. A pessoa tem que desenvolver, mas eu tenho que ver alguém que tenha um perfil, tenha tranquilidade. Já viu alguém assim mais ou menos parecido? Não, nós já temos, mas... Já tem vista lá? Nós estamos conversando. Uns 2 ou 3? Tem um só, 2 ou 3? Uns 2 dá para gente trabalhar. Né? Já está olhando lá, né? Dá para trabalhar. Vou descobrir quem é. Tá bom, então, eu acho que eu tenho essa responsabilidade com o Carmo Cajuru, entendeu? E eu não vou me furtar disso. Agora, como é que vai ser minha vida política para frente? Eu não sei te afirmar. Eu sei que, por exemplo, eu tenho feito um trabalho muito grande nessa questão de cidades inteligentes. Foi pioneiro, Cajuru tem recebido prefeitos do Brasil inteiro, tá certo? Eu tenho feito algumas palestras em alguns locais. A última que eu fiz foi na CNM, na marcha, tá certo? Para dos municípios que aconteceu pela CNM em Brasília. Você palestrou lá? Eu palestrei lá num dos painéis, fui eu que fiz a explanação sobre isso, né? Então eu acredito que eu devo caminhar ainda nessa sequência depois de 2024, ajudando os municípios, seja onde for, e desenvolver realmente uma ação nesse sentido. Tem condição de implantar, tem condição de ser rápido, tem condição de fazer um trabalho muito sério, tá certo? Hoje, hoje para você ver, eu tô com a educação de tempo integral para 50% dos meus alunos na rede municipal. 50%. Educação integral é importante, né? É importante. Geraldo, nós só vamos tempo mudar, integral, né? Nós só vamos mudar esse país sempre para melhor quando a gente educar as pessoas. Para você não pegar e falar assim, não, eu sou influenciado por A, por B. Não, peraí. Eu estou raciocinando, eu tenho meu posicionamento, eu vou falar o que eu penso. Por quê? Porque eu estou entendendo das coisas. Então a educação, ela é importante, tá certo? Para a gente conseguir desenvolver cada vez mais, né? Isso é importante, essa participação. Eu estava até lembrando, parece que quem está lá na AMM, falando da Associação Mineira de Município, o Ângelo, ex-prefeito de São Gonçalo do Pará, está na AMM? O Ângelo está dando um suporte dentro do SEBRAE, tá certo? Está dando suporte na nossa agência de desenvolvimento aqui do Novo Oeste, tá?
E ele faz esse trabalho de articulação também de desenvolvimento, né, junto com os municípios através do SEBRAE. Tem alguns prefeitos que realmente a gente, né, porque eu acho que eu tenho uma relação mais próxima, caso você, o Reginaldo lá de Cláudio, né, o próprio Teco de Itapecerica, tem uma leva aí de prefeitos que estão pegando firme, né, estão trabalhando bastante, né, e para a região como um todo, né, e espera que você, como você mesmo acabou de colocar, vai continuar, não vai dar uma arriscada nada, deputado estadual, não? Eu tenho alguns que querem isso, o Ângelo meu foi um. Pois é, eu não pensei, alguns anos atrás, eu pensava nisso, né? Vou ser deputado, vou ser deputado, vou ser deputado. Eu estou no meu 3º mandato de prefeito. Eu fui vereador uma única vez por opção. Eu fui candidato uma única vez, eu ganhei uma única vez, tá certo? E depois eu nunca mais fui candidato a vereador. Eu falei assim, não, eu vou ser prefeito, entendeu? Eu perdi 2 eleições para prefeito, perdi 2 e ganhei 3. Olha, tá no lucro, né? Então, estou no lucro. Eu acredito que o perfil meu seria dentro disso aí, sobre gestão. Mas eu não sei, eu acho que a gente tem que conversar. Cajuru hoje tem 18 mil votos. 18 mil votos não elege um deputado. Tá certo? Então precisa... Todo mundo votando... Não elege. Então a gente precisa de criar uma rede de uma capilaridade nos outros municípios, né? Aqui em Divinópolis, tá certo? Que tem um eleitorado muito, muito grande, né? A gente sabe disso. Você é muito querido aqui em Divinópolis. Graças a Deus, graças a Deus. Eu agradeço. Tem pessoas aí que votariam em você, e vê bastante. E não seria só para deputado, não. Não seria só para deputado, não. Até para chefe do executivo aqui, você seria voto, bastante voto. Mas vamos devagar, né? Vamos devagar. A gente tem que contribuir. Contribuir. Porque Divinópolis é tão próximo, né? Cajuru é tão próximo de Divinópolis, vice-versa. E chega alguns até a falar assim, já falei de Divinópolis, mas não pode esquecer, não. Não é campanha, não, mas tem São Gonçalo, tem Cláudio, tem Itapecerica, tem Itaúna, tem Pará de Minas, tem São Sebastião do Oeste. Verdade. E outros municípios que nós temos aí na redondeza. Verdade. Que tem que pegar. Mas porque falam aí, tem algumas pessoas que falam, São Sebastião, Carmo Cajuru é bairro de Divinópolis, ali pertinho, não sei o quê. Uhum. Tem umas más línguas aí que de vez em quando soltam as besteiras, mas só que não, né? Carmo Cajuru é uma cidade pujante, uma cidade bacana. Eu acho que a gente fica por aqui. Agora, se você quiser falar alguma coisa que a gente não tenha assim falado, eu esqueci de perguntar, eu não anotei. Claro. Eu não quero fazer maldade, não. Né? Fica à vontade aí para você. Não, eu agradeço, Geraldo, por estar aqui. Agradeço a quem está nos acompanhando, né? Aqui pelo DivNews e dizer para vocês, o que nós queremos é o desenvolvimento de todo mundo. Nós não queremos passar na frente de ninguém, nós não queremos ficar para trás de ninguém. A gente tem que crescer juntos. É isso que faz, que vai mudar a pujança, vai dar pujança, né, à nossa região centro-oeste. Chega de só deixar o sul de Minas crescer, chega só de deixar o Triângulo Mineiro crescer. Agora que já está super avançado, como eu falei, região noroeste, tá certo? Tem muita coisa acontecendo ali para o lado do Jequitinhonha também. Então, quer dizer, por que a nossa região nós não temos que... O gás vai ajudar isso, não vai? O gás vai ajudar. O gás passando aqui, o gás trabalho liga, que né? Nós começamos, inclusive nós estamos com uma briga, tá certo? Esse ramal que vem aqui, ele vai sair, vai passar lá para o lado de Igarapé, depois vem Joatuba, tá certo? Ali tem, olha para você ver o quanto que vai ajudar naquela usina térmica que nós temos ali perto do Paraupeba, tá certo? Aquela usina térmica ali que vai ter, tá certo? O gasoduto passando na porta, eles vão ter condição de gerar no mínimo 3 vezes mais do que gera de energia elétrica hoje, só com o gasoduto passando. Olha como é que você começa a resolver. Vai passar em Cajuru? Vai, né? Vai passar, aí vem a Joatuba, Mateus Leme, passa em Itaúna, passa em Cajuru, ali no distrito de São José de Salgados, ali próximo do Piola, mais ou menos, já vira
para o lado de cá, de Divinópolis, e vai parar aqui na Ermidas. Vai parar aqui em Ermida, vai parar ali por enquanto. Esse é o projeto original, tá certo? A gente já tem acompanhado com o ex-presidente da Gasmig, eu já tive umas 4 reuniões com ele, tá certo? Então, por isso que a gente conhece o projeto. Só que tá, por exemplo, o que é a nossa briga que eu estou falando? O traçado que fizeram aqui em São José de Salgado vai rachar 2 empreendimentos pesados nossos. Aí eu pensei, não, peraí, ué, desvia-se gasoduto 50 metros para baixo ou 50 metros para cima. Está passando no meio do negócio. Está passando no meio do negócio. Então, a gente tem, assim, trabalhado em cima disso, eu tenho ido em cima do governo do Estado para solicitando esse tipo de suporte e apoio, porque se eu estou trazendo investimentos para cá, estou trazendo para Minas. Se eu estou trazendo para Minas, um gasoduto não pode arredar 50 metros para baixo ou 50 metros para cima? Pode, claro que pode, né? Não é possível. Não, nós vamos passar aqui nesse lugar. Peraí, não é assim que funciona. Tá certo? Isso aí se chama falta de respeito com os planejamentos dos municípios. Então tem que sentar com os prefeitos, tem que conversar, fazer como é que está seu planejamento de desenvolvimento econômico aqui. Vão ver o traçado, dizer aqui, ó, nós estamos com previsão de montar um parque empresarial nesse local. Poxa, então nós vamos deslocar no projeto 50 metros, 80 metros para um lado aqui. Pronto, verdade. Resolve o problema, você entendeu? Então o gasoduto vai nos ajudar muito. Eu tenho lutado muito aqui, nós estamos vendo a chama ali da Gerdau. A Gerdau precisaria de sair um ramal de São José dos Salgados para atender a Gerdau aqui. Vai atender de novo, mas tem que atender. Da mesma forma que quando o Domingos Sávio fez aquela audiência sobre a questão da renovação da concessão para a VLI, tá certo? Que vence agora em 2026, mas já está... Os processos já estão caminhando com as audiências públicas. Uma das coisas que nós colocamos aqui na nossa região, por uma Gerdau ser competitiva, está aqui em Divinópolis. Você vê, nós estamos um ramal lá, né? Ela não é só questão do gás. Hoje, por exemplo, a Gerdau, o transporte dela de minério é feito por carreta nessas estradas nossas. E aí por quê? Por causa de uma concessão, VLI liga de ponta a ponta, aliás, Vale, né? Uhum. Liga de ponta a ponta. Cadê o desenvolvimento da nossa região? Cadê o respeito à história ferroviária da nossa região, que foi responsável pelo nosso crescimento, daqui de Divinópolis, de Cajuru, outros municípios? Então tem que existir respeito nisso, criar as peiras, criar os portos secos, você entendeu como? Para que o sistema ferroviário possa atender as nossas grandes empresas aqui na nossa região. Tá certo? Então a gente não tem que preocupar em ligar grão lá com o porto e vem direto e atravessa. E quem está no meio do caminho? Ficou só no meio do caminho? Então, essa questão da renovação, da concessão, tá certo? Para a Vale, para a VLI, por mais décadas para frente aí de uso da nossa malha ferroviária aqui, tem que se pensar, tem que trazer para cá. Quando eu fui numa audiência em Brasília, que estava presidindo o Domingos Sávio, né, o nosso deputado federal Domingos Sávio, que estava presidindo essa audiência lá, o investimento, para você ter uma ideia, de renovação de concessão, estava indo tudo para o estado de São Paulo. Nessa audiência que eu estava participando, lá nesses plenários, naquelas salas menores lá das salas que as comissões temáticas vão discutindo os problemas, todo mundo lá bateu pensando, peraí, como é que fica Minas, como é que fica Rio de Janeiro, Espírito Santo, vai levar... Estava tudo para São Paulo. Estava tudo para São Paulo, quer dizer, se não batesse o pé ali na hora, ia pegar assim, não, nós vamos investir a nossa contrapartida dentro de um estado só, com todo respeito ao estado de São Paulo, que está muito bem governado, mas com todo respeito ao estado de São Paulo, peraí, vamos fatiar esse bolo. Você entendeu como? Quantos estados que passam a ferrovia e que elas precisam receber atenção também, tá certo, dessa concessão? Então, isso aí foi uma das coisas que a gente tem lutado para atender, por exemplo, uma Gerdau aqui de Divinópolis, tá certo? Para ajudar uma Gerdau a ser competitiva, ter transporte ferroviário do minério de ferro, você entendeu como? Porque senão agora mesmo, aquelas que tem, vai engolindo as outras e fala, espera, mas quem vai engolir uma Gerdau? Você já parou para pensar
se fecha uma Gerdau aqui em Divinópolis? Não é bom nem pensar. Não vão nem pensar nisso. Vou nem Então, pensar, o né? que nós podemos fazer? Vamos ajudar. Como é que eu posso ajudar? Como é que o prefeito aqui pode ajudar? Como é que um deputado federal pode ajudar? Vamos trabalhar isso conjunto? É trabalhar e fazer acontecer. Verdade, Wesley, nosso tempo está acabando por causa do horário, mas olha só, mas é uma coisa que eu queria abordar, acho que a gente tem ainda mais uns 7 minutos. A transposição ferroviária, que outro dia teve até uma pessoa que é de um determinado partido, teve lá em Cajuru e fez um vídeo falando do trilho passar cortando a cidade, né? E já teve no passado, até o Jaimin tinha encabeçado isso, o ex-deputado federal Jaimin Martins, né, da transposição, de tirar a linha férrea do centro, de cortar a cidade, né? E lá em Cajuru corta bem no meio mesmo, assim, bem atrapalha bastante por esse aspecto da infraestrutura, pelo aspecto do desenvolvimento não. Mas como é que você vê isso? Como é que é possível fazer isso? Deixa eu te falar uma coisa, há alguns anos atrás, essa transposição custava mais de 200 milhões de reais. Não sei quanto que custaria hoje. Vamos pegar esses 200 milhões e investir no desenvolvimento da região? É melhor. E deixa o trem passar lá. Nós já convivemos. Aí coloca a cancela eletrônica, né? Eletrônicas e tal, arruma, faz. Nós convivemos com isso. Geraldo, a minha vida inteira eu morei colado na ferrovia. Não atrapalha nada, você entendeu como? Tem um transtorno? Tem um viaduto no lugar, eu fiz um viaduto agora recentemente, tá certo? Que, deu um problema na composição, fechou as PMs de Cajuru, deu um acidente. O pessoal não fica isolado de um lado para o outro, por quê? Porque eu tenho um viaduto funcionando. Você entendeu? Aí pega esse dinheiro e coloca no outro lugar. Para desenvolvimento. Trabalhar para desenvolvimento, gerar mais emprego, trazer mais emprego. É caro fazer transposição, né? Cuidar da educação, cuidar da saúde. Vamos investir mais na saúde. Deixa o trenzinho quieto lá. Deixa o trenzinho quieto e vamos, entendeu? Tá bom, Edson. Hoje eu recebi a visita da VLI também, num projeto que já está funcionando aqui em Divinópolis, que chama Estação da Memória, tá certo? E eu já tenho a estação de Cajuru, já tenho a concessão dela pela VLI, tá certo? Vou fazer a reforma e a restauração dela. É um prédio tombado, mas eu já tenho autorização do CONFAC de Cajuru para voltar às características originais do que era a arquitetura original da nossa estação. A ideia lá é de montar uma orquestra jovem de cordas, uma orquestra de cordas. Só que eu já fechei hoje, pelo menos numa das salas da estação com a VLI, para montar esse projeto chamado Estação da Memória, que vai ser 100% bancado pela VLI, tá certo? Então, por que nós temos que pagar a memória de alguma coisa que foi responsável, tá certo? Tudo bem, cresceu no entorno, cresceu, mas vamos criar os mecanismos de segurança necessários, tá certo? Mas nós estamos aí, isso faz parte da história da gente. Como nós temos ramais que estão abandonados aqui na nossa região, que poderia muito bem pensar no transporte de passageiro ferroviário, por que não? É verdade, de forma até turística, né? De forma turística também. Né? Então, acho que tem muita coisa para a gente estar pensando. Do que mexer no trenzinho. Ficar mexendo em transposição, viu? Bom, gente, obrigado aí, obrigado, viu, Edson? Eu te agradeço. Mais uma vez, tá? Obrigado a todos vocês aí também que tiveram a paciência de estar nos E vão ver depois também, né? Tem um residual, como eu sempre falo. Claro, né? Gente, um abraço e obrigado, tá? Um abraço.